significa ser possuído, pertencer a alguém, estar sob controle de. Sabemos que a palavra possessão já tem mesmo seu significado de estar possuído, ou seja, é alguém que está incubado com algo que está possuindo o seu corpo. São pessoas que têm possessões de demônio. No livro de Mateus, capítulo 17, e o versículo 14 em diante, vai falar sobre o jovem lunático. Jesus passava com seu discípulo, e um senhor clamou por Jesus Cristo e disse: o meu filho está lunático. Ora se lançava na água, ora se lançava no fogo. Ninguém podia conter, ninguém podia prendê-lo, segurá-lo, porque ele tinha um espírito maligno. Ele tinha, ou melhor, vários espíritos malignos que estavam possuindo o seu corpo. Ele não tinha domínio sobre o seu corpo, porque ele tinha vários espíritos malignos alojados na sua mente, no seu corpo, ou seja, ele estava endemoniado. Os espíritos malignos, ele vêm para matar, roubar e destruir. Porém, Jesus Cristo, ele vem para dar vida e vida com abundância. As pessoas que não têm Jesus Cristo, que vivem uma vida de pecado, uma vida de legalidade, são pessoas que têm possessões de demônio. São pessoas que não conseguem sair do pecado. São pessoas que não têm força para deixar o pecado, porque tem algo dentro do seu corpo que a induz a praticar aquilo que não é do agrado do Senhor. Até mesmo ser a pessoa que se diz ser crente, se diz ser do Senhor, mas vive uma vida de pecado, pode estar com possessão maligna. E não deve ser confundido com opressão maligna. Depois vocês vão entender o que significa opressão. Mas alguém que está possuída são pessoas que não têm domínio sobre o seu corpo. São pessoas que, se você pôr a mão, orando, buscando o Senhor, vai cair manifestada com demônios malignos que estão dominando a sua mente. Tem pessoas possuídas que ela não consegue deixar de forma nenhuma o pecado. Essa pessoa deve receber uma libertação espiritual. E no livro de Mateus, capítulo 17, o versículo 14, vai tratar bem essa história. Que Jesus passava, o pai desse jovem lunático disse que queria ajuda de Jesus Cristo para expulsar o demônio. Os seus discípulos estavam com Jesus Cristo. Todos oraram, colocaram a mão, repreenderam no nome do Senhor, e nada daqueles espíritos malignos sair daquele jovem. Jesus, então, vendo aquilo, disse: vocês são incrédulos, ainda não tendes fé. Jesus chegou até aquele espírito maligno e disse: saia. Na mesma hora, o espírito maligno saiu. Depois, em particular, os discípulos disseram para Jesus: nós não podemos expulsar. Por que nós não podemos expulsar? Aí Jesus disse aqui na palavra de Deus: para expulsar tem que ter fé. E para expulsar tem certa casta que sai com jejum e oração. Eu conheço pessoas que têm problemas de familiares que são possessas por essas pessoas que até mesmo vai para a igreja, até mesmo ela tenta se esforçar e abrir campanhas e propósito, ora e não é expulso o demônio quando essas pessoas oram. Porque tem que ter uma vida de jejum e oração. Tem certas castas que saem com jejum e oração. Temos que nos santificar ao Senhor, buscar ao Senhor, ter uma vida de consagração, jejum, para quando se deparar com pessoas possessas, você ter autoridade, estar preparado no mundo espiritual para expulsar esses malignos. Porque Deus, ele deu autoridade, porém tem que saber usar, tem que ter uma vida no altar, jejum e oração, para
a pessoa ser liberta em nome do Senhor. Tratando-se de opressão maligna, nós temos um exemplo no livro de 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 10, que diz assim, o versículo 8, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Ou seja, o diabo ele vai bramar como leão, procurar alguém para tragar. Porque a Bíblia fala que ele está ao derredor? Porque ao nosso redor, ao redor do crente, tem anjos guardando, anjos livrando. Se tem anjo guardando, livrando, isso significa que o inimigo, ele brama como leão. Ele ruge como leão para tentar fazer com que você caia, para sucumbir à sua vida. Isso significa uma opressão maligna, opressão do inimigo sobre a sua vida. Você quer ter uma vida com Deus, uma vida de oração, de santidade, de buscar o Senhor. Porém, o inimigo, ele ruge como leão, ele brama como leão, procurando alguém para, aleluia, entrar e destruir. Por isso a importância de não dar legalidade para o inimigo, não dar lugar para o inimigo entrar, vigiar, orar, servir ao Senhor, deixar de pecar, ficar na brecha, porque o inimigo ele está sempre ao nosso derredor, procurando uma brecha, uma legalidade para entrar. Ou seja, possessão, pessoa possuída, dominada por demônios, pessoas que não têm controle sobre si, não conseguem sair do vício, pessoas que estão dominadas pelo mal, têm uma vida destruída pelo inimigo chamado demônios, Satanás, mas a pessoa que está passando por uma opressão significa que o inimigo ele está tentando entrar, tentando achar uma brecha, tentando achar uma lacuna para entrar e destruir. Tem pessoas que ora, busca, sente aquela opressão na hora, sente aquele peso, sente aquele arrepio, sente aquele peso espiritual. Isso deve ser vencido com oração, com jejum, com perseverança na presença de Deus. Fica para você esse vídeo, entenda o que Deus ele está falando. Há uma diferença entre possessão e opressão maligna no campo espiritual. Para ambos, o crente tem que estar preparado. Em questão de possessão maligna, Deus quer te usar para expulsar demônios, autoridade do céu, porém tem que se preparar para a batalha espiritual. Não deve pôr a mão na cabeça de alguém despreparado. É capaz de você ser envergonhado. Uma vez eu indo para o monte e voltando do monte evangelizando com algumas pessoas. Um rapaz foi expulsar um demônio de um homem na calçada. O demônio disse assim para o homem: quem é você para me expulsar? Você fica vendo pornografia. Quem é você? Aquele homem ficou envergonhado. E eu e algumas pessoas fomos até eles, oramos. Ele se manifestou com Exu Mirim, sentou no chão, riu que nem criança, orou que nem criança, uma batalha espiritual. O espírito maligno foi expulso, aquele homem foi liberto. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Tem que estar preparado para expulsar demônio. Ainda mais quando é uma casta de demônio, legiões, tem que ter uma vida de jejum e oração. E se tratando de opressão, o inimigo sempre vai tentar fazer com que você caia, desanima, vai tentar fazer com que você deixe de buscar o Senhor, vai tentar te oprimir, te afligir, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. No livro do Evangelho de João 6, 16, 33. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, se Jesus ele passou uma opressão, se Jesus ele passou por aflições, ele venceu, você irá vencer, porque Cristo está contigo, ele é na sua vida. Jesus ele já nos alertou que ser crente não seria fácil. Ser crente não é só ser uma vida de alegria, uma vida só de bênçãos e vitória. Ser crente é entender que a vida do crente é uma luta, é uma peleja, é uma batalha espiritual.
E Deus, ele está alertando, continua firme, fica crente, buscando ao Senhor, esteja preparado para ambos os dois, aleluia, os dois lados, quanto para a opressão e possessão, quando Deus te usar para expulsar demônio na vida de alguém, entenda a importância do jejum, da oração, e se passar por opressão, entenda que a vida do crente não é fácil, é luta, é prova, mas perseverando e buscando ao Senhor. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe, se inscreve no canal, ative o sino de notificações e compartilha com mais alguém, porque é uma palavra de muita importância e valia para os nossos dias. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.